Seja bem-vindo a mais um Está Escrito. Essa semana foi uma semana revolucionária. Nessa semana nós aprendemos enigmas extraordinários, coisas que estavam escondidas dentro desse tema, que nunca outrora nos fora falado. Aprendemos segredos, aprendemos coisas que farão com que nossa mente se abra, com que nosso entendimento seja ampliado e nós saiamos dessa semana convictos e com um posicionamento adequado sobre esse tema. Na aula de ontem, nós falamos um pouco sobre as bruxas wiccas. Finalizamos a aula falando um pouquinho sobre elas. Eu quero só sintetizar em rápidas palavras algumas das suas características. Por exemplo, elas fazem parte de uma religião neopagã que surgiu na década de 1950, fundada por Gerald Gardner. Elas são seguidoras dessa religião e a sua forma de prática e espiritualidade, ela está na magia. E como as características das demais bruxas que nós falamos, elas trabalham com as coisas da natureza e os ciclos da vida. Elas têm como princípios básicos um deus e uma deusa, ou seja, Deus no masculino e uma deusa no feminino. Essas duas divindades para elas aqueles deuses que tomam conta e têm poder sobre tudo. Elas fazem cerca de mais ou menos 8 festas no decorrer de um ano, que são conhecidas também como sabbats. Nessas festas, elas celebram esses ciclos que nós acabamos de fazer. Elas têm 3 leis básicas entre elas, que acreditam que tudo que elas fazem volta de novo para elas. Algumas de suas cerimônias, que são os sabbats, que faz com que elas busquem orientação e proteção. A magia delas é para alcançar objetivos tais como curar doenças, proteger contra males e atrair a prosperidade. Sua meditação e visualização para se conectar com a natureza e com a deusa e com Deus para buscar sabedoria, conhecimento, discernimento, inteligência e orientação. Em outras palavras, elas não fazem nada sem antes buscarem essa direção. Permita-me abrir um parêntese aqui nesta hora. Será que as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos passos são, de fato, orientados por Deus, buscados através da sua direção? Ou somos sábios aos nossos próprios olhos? Caminhamos de acordo com o nosso próprio caminho? Fazemos a nossa própria escolha como se fôssemos sábios o suficiente para andarmos com as nossas próprias pernas? Ou nos mostramos totalmente dependentes daquele que conhece o nosso passado, se faz presente em nosso meio todos os dias e ainda mais conhece o nosso futuro? As ferramentas que elas usam, dentre alguns deles, tão conhecido em nosso meio como pentagrama, aqueles que são representados pelos 5 elementos, que é a terra, o ar, o fogo, a água e o espírito. Elas realizam essas cerimônias com práticas de magias. Elas têm, como nas histórias antigas da nossa infância, as varinhas que elas acreditam ser usadas para canalizar a energia e direcionar a sua magia. Isso é uma forma bem rápida de sintetizar um pouquinho concernente a essas bruxas wiccas. Ainda hoje, século XXI,
Estou falando da atualidade. Estou falando dos nossos dias. Essas bruxas existem e estão presentes por todas as nações, inclusive aqui na nação brasileira. Mas eu quero aqui deixar claro para todos aqueles que nos escutam: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aí, Deus tem sido o Senhor da sua vida? O Senhor da sua casa? O Senhor da sua família? Ou é apenas mais um ritual religioso? É apenas mais um uso e costume do cotidiano de estar indo a uma igreja, buscando um dia para simplesmente ir lá e prestar alguns minutos de cânticos, palmas e ouvir algumas palavras? Ou você está indo com a mente aberta, convicta que é o momento de você dar o seu culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Esse é o sacrifício do seu culto racional, consciente de quem você está adorando, para quem você está pedindo socorro, para quem você derrama aos pés a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão, porque Ele está presente na sua vida todos os dias e pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Quero começar a aula de hoje falando sobre o que a sabedoria milenar, ou seja, a Bíblia Sagrada, tem a nos falar a respeito de todos esses assuntos que nós vimos comentando sobre eles: as histórias, as tradições, as origens, os usos e costumes. Posteriormente, nós estaremos falando sobre alguns utensílios, as fantasias, as coisas que são usadas nessas festas. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para o que a palavra de Deus fala concernente a esses assuntos. A Bíblia não fala diretamente sobre o Halloween, como não fala também diretamente sobre outros assuntos como festa junina e outras festas culturais e pagãs que nós conhecemos. Mas a pergunta que fica no ar não é apenas essa: se é ou se não é, se pode ou se não pode. O apóstolo Paulo, ele tinha sempre o hábito de falar o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo me é lícito, mas nem tudo me santifica. Então, antes de perguntar se é ou não é pecado, se pode ou não pode fazer, se autoavalie, observe as raízes, as bases disso tudo e pergunte para si mesmo. Examina-se o homem a si mesmo e faça com você uma autocrítica dizendo: é lícito? Convém? Vai te santificar? Vai te deixar dominar? Isso é apenas um ponto de interrogação que eu quero deixar na sua mente desde já. Embora não fale de maneira direta, embora não fale de maneira específica, você não vai achar em hipótese nenhuma este nome, Halloween, ou festa junina, julina, ou qualquer outro tipo de festa pagã, mas as suas características, as suas bases, os seus alicerces permanecem aqui, dentro do que a palavra tem para nos orientar. Deus é claro e radical na proibição da feitiçaria, bruxaria e ocultismo. Repetindo mais uma vez, para ficar bem claro e transparente: Deus é claro, Ele é radical
ele se posiciona de maneira que deixa-nos bem conscientes do seu posicionamento, dizendo que é inadmissível participar de bruxaria, ocultismo e feitiçaria. Quero deixar algumas porções bíblicas para que nós entendamos bem a fundo esse assunto. Por exemplo, Êxodo, capítulo de número 22, versículos de número 18, nos deixa bem claro essa questão de dizer: não deixarás viver a feiticeira. Na época bíblica, a feiticeira ela era digna de morte. A feitiçaria não era permitido em hipótese alguma dentro do povo de Deus. Levítico, capítulo 19, verso de número 31, também nos fala assim: não vos voltarei para os espíritos, nem para os feiticeiros, nem vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versos de número 10 ao 12, eu quero meditar com você, que nos diz assim. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 em diante, nos diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem proguestinador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Primeiro eu quero começar falando sobre não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Preste bem atenção. Está falando aqui sobre sacrifícios humanos. É possível em nossos dias ainda haver sacrifícios humanos? Sim. Na magia negra ainda há aqueles que fazem sacrifícios humanos. Quem é que nunca ouviu aí nos jornais sobre rituais diabólicos, maléficos, demoníacos, com crianças recém-nascidas? Todos nós já ouvimos falar de algo semelhante a isso. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Segundo, nem adivinhador. Adivinhador é aquelas pessoas que têm conhecimento oculto, que prevêem o futuro por meios sobrenaturais, através de fontes de espíritos malignos, demônios e também pelo ocultismo. Hoje nós temos várias espécies de adivinhadores. Nós temos os tarôs, os búzios, as cartomantes. São espécies de adivinhadores. Outra palavra que foi nos falado, nem prognosticador. O que seria o prognosticador? Ele seria igualmente um adivinhador, porém, através da observação de sinais e presságios, aqueles que tentam adivinhar o futuro, porém direcionado pelas estrelas ou astros e alguns fenômenos nos céus. Eles eram não astrólogos, trabalhando na astrologia de forma que estuda sobre os astros e estrelas. Não. Eles usam os astros e estrelas como poderes sobrenaturais para trabalhar com eles através dos seus sinais e dos seus presságios, como se os astros e estrelas tivessem poderes para se comunicarem com eles. A terceira palavra que o texto nos diz é sobre agoureiro. Você sabe o que é agoureiro? De igual modo, é alguém que tenta adivinhar o futuro. Porém, esse agoureiro, ele só traz
notícias negativas. Somente presságios negativos, coisas más, desgraças, infortúnios, tragédias. Esse é o agoureiro. E como ele faz isso? De igual forma, presságios, adivinhações e observações de fenômenos ou comportamentos. Ou seja, tanto o adivinhador, como o prognosticador, como o agoureiro, todos os três é uma espécie de adivinhação. Segundo o texto, nem feiticeiro. O que é um feiticeiro? Feiticeiro é aquele que pratica a feitiçaria, seja ele homem, seja ele mulher. Ele trabalha com a magia do envolvimento, a tentativa de manipular, o poder da manipulação, através de quê? Forças sobrenaturais, por meios de rituais e oferendas e encantamentos e invocações de espíritos de demônios. Olha a profundidade e a gravidade dessa feitiçaria. Hoje nós temos vários espíritos de encantamento. É por isso que o próprio Jesus ele nos ensina dizendo assim: eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. As serpentes têm o poder do encantamento. E o escorpião, quando ele se vê travado em quatro paredes, cercado, ele se desespera e ele próprio começa a tirar a sua própria vida. Então, esses dois espíritos de encantamento, de suicídio, de pessoas que não aguentam a pressão da vida e começam a tirar a sua própria vida, se trancando, se fechando para o mundo, e outros até mesmo através do suicídio. Eu repreendo, eu declaro destruído nesta hora todo e qualquer espírito de encantamento e de suicídio na sua casa, no seu lar, na sua família e todos aqueles que você conhece. Olha para você ver a gravidade do que o texto nos mostra. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Dando sequência no texto, nem encantador, nem necromante. Encantador, aquele que encanta. Quantas pessoas que foram encantadas por espíritos maléficos, o que você não consegue compreender, como uma mulher, como um homem, tem dentro de casa um bom esposo, uma boa esposa, tem um lar abençoado e abandona esse lar para se envolver no mundo das drogas, no mundo da bebida, da prostituição, abandona pessoas de bem, uma família estruturada, para se aprofundar no mais obscuro da destruição. O que explica isso? Só pode ser espíritos de encantamento. Encantador, que é também conhecido como hipnose. A hipnose é também dentro desse encantador. O hipnotismo, pessoas que são hipnotizadas, que a gente pensa que é mentira, que não acontece, mas pessoas que foram hipnotizadas e fizeram várias coisas que elas próprias consideravam que nunca iriam fazer. E depois ficam pensando como é que eu fui capaz de fazer tal coisa, como aconteceu, por que eu fiz, e não conseguem entender. Muitas pessoas, de fato, estão presas inocentemente, porque foram tomadas por espíritos malignos e roubaram, mataram, destruíram, traíram. Tudo por causa desse espírito encantador. Então, pessoas que trabalham com hipnotismo,
Isso é uma prática abominável, de acordo com a palavra, de acordo com a sabedoria milenar. Prosseguindo, nem necromante. Você sabe o que é necromante? Necromante é a arte de se comunicar com os mortos, conhecido como necromancia, ou evocar. O que seria evocar? É chamar, trazer para o ambiente, para a vida de outras pessoas, espíritos, diretamente para obter conhecimento do ocultismo e adivinhação do futuro. Em outras palavras, seria trazer de volta dos mortos alguém, só para orientar e direcionar sobre coisas que irão ainda acontecer. Próxima palavra, nem mágico. O mágico que está dizendo aqui não é aquele mágico do circo, aquele que usa técnicas para ilusões de ótica, para fazer as suas apresentações em um circo. Eu não estou dizendo desse mágico. É o mágico com a distinção na origem e na intenção de usar poderes mágicos para alegar ter o poder do ocultismo, o contato com espíritos malignos e as práticas pagãs. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de mágicos, por exemplo, Simão, o mágico, em Atos 8, versículos 9 ao versículo 24. Temos também em Atos 13, versículos 6 ao 12, Elimas, o mágico. Nesses dois contextos, nós vemos a conversão de um mágico e o outro que queria comprar o poder do Espírito Santo. Nós vemos também em Êxodo 7 e 8, quando ali Deus levanta Moisés e ele joga a vara no chão. E aquela vara se transforma em uma serpente. E aqueles mágicos do Egito fazem igualzinho. Porém, mostrando que o poder de Deus é acima, é além, é muito mais poderoso do que todo o poder das trevas. Deus faz com que a serpente que fora transformada através da vara de Moisés engolisse todas as outras serpentes que foram transformadas pelos mágicos de Faraó. E fica aqui uma dica: se o inimigo tem poder, se o diabo e seus anjos, toda a potestade maligna, principados, tem poder, se ele tem feito arruaça na vida de muitas pessoas, aprenda hoje, seja convicto hoje que todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. E se o inimigo tem poder, o Deus que nós servimos tem todo o poder. E pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é aquele que a terra lhe pertence toda a sua plenitude e tem poder nos céus, na terra e sobre tudo o que existe debaixo da terra, no céu e aqui entre nós. Prosseguindo o texto, ele diz assim, nem quem consulte os mortos. E aí, geralmente quem consulta os mortos é chamado de médium. Todos aqueles que consultam os mortos são chamados de médiuns. O que são médiuns? Não são apenas aqueles que consultam, como nós vimos o caso dos necromantes. Os médiuns, ele não apenas conversa, ele entra como intermediador entre aqueles que estão vivos e aqueles que já morreram, por meio de poderes do ocultismo. Nós já aprendemos que na palavra de Deus é bem claro, bem transparente, que aqueles que morreram, eles não conseguem mais ter entendimento. A sua memória, o seu pensamento fica no mar do esquecimento.
Ele entra em um estado de sono profundo e só pode voltar à vida quando Jesus chamá-los de volta para o juízo final. Isso é totalmente fora da palavra de Deus. Prosseguindo, deixa bem claro o texto dizendo assim: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, teus Deus, os lança fora de ti. Pessoas que praticam esse tipo de vida, eles, infelizmente, se não se converterem, se não adentrarem no que a palavra ensina, eles serão lançados para fora da presença do Senhor. Eu abro um parênteses aqui para que nós entendamos. Jesus disse assim: eu vim para salvar aquele que se estava perdido. E de fato, ele não lança ninguém no inferno. Mas as decisões de cada um de nós de abrir mão da presença dele, da palavra dele, da salvação que é um dom gratuito dele. Porque como Paulo escreve em Efésios 2, verso 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Você tem um direito de acreditar. Você tem um direito de seguir, mas também tem um direito de não dar crédito, de não seguir. Mas, porém, quando chegarmos no juízo final, e você que pratica todas essas coisas e for lançado como para bem longe, para bem fora da presença de Deus, não adianta reclamar que você não ficou sabendo, que ninguém te ensinou, porque está escrito. Não estou te dizendo coisas que são faladas por homens, mas sim aquilo que está escrito. Porque aquilo que é falado por homem, seja ele pastor, padre, qualquer outro tipo de religiosidade existente na face da terra, se não estiver condizente com aquilo que está escrito, considere-se um lixo, um esterco, um anátema, uma loucura, porque nós só vivemos de acordo com aquilo que está escrito. Deus é um Deus que está disposto, de braços abertos para te receber. Mas Ele só ama de maneira sobrenatural a todos. Mas salvar, Ele só salva aquele que quer ser salvo. Aquele que quer estar presente com Ele. Porque Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Se aproximarem de mim, eu aproximo de vós. Pois só assim será possível Ele dizer para mim e para você: e eu serei o seu Deus, e vocês serão os meus filhos. Fica aí a dica. Deus abençoe, em nome de Jesus.